Provavelmente, você já deve ter visto algum vídeo muito similar a esse na internet, ou ainda se deparado com situações em que é difícil remover algumas substâncias de algumas superfícies, ou ainda que a água não interage com outras moléculas ou com outros líquidos, não é mesmo? A química vem nos explicar o porquê disso. Hoje nós vamos trabalhar com o tema geometria molecular e polaridade das moléculas. Para trabalhar com esse tema, primeiro temos que relembrar um pouquinho sobre as ligações químicas, que foi assunto trabalhado nas últimas aulas. As ligações químicas são uniões estabelecidas entre os átomos a fim de adquirir estabilidade. Ela pode acontecer de três formas: a ligação iônica, que é aquela onde há transferência de elétrons, tornando íons o íon cátion e o íon ânion, e eles são atraídos por atrações eletrostáticas. Temos também o compartilhamento de elétrons, quando as nuvens eletrônicas se aproximam e o par de elétrons faz parte tanto de um átomo como do outro átomo ao mesmo tempo. Temos então a ligação covalente. Ou ainda, quando os elétrons ficam livres pela superfície ou entre os átomos, temos a ligação metálica. Essas ligações elas podem acontecer com 2, 3 ou mais átomos. E essas ligações, ao acontecerem com 2 ou mais átomos, vão criar estruturas tridimensionais, que é o que a gente vai aprender hoje. Para entender um pouquinho melhor, vamos trabalhar com um simulador. Aqui nós temos um átomo, lembrando que o átomo tem a região central, que é o nosso núcleo, e tem a eletrosfera, a região onde nós temos os elétrons. Quando a gente faz uma ligação com um outro átomo, esse risquinho representa o par de elétron. Então, aqui nós temos um átomo com a sua eletrosfera, o seu núcleo e a sua eletrosfera, um par de elétron e o outro átomo. Lembrem que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. O próton atrai os elétrons do seu átomo, mas os elétrons dos seus átomos estão mais na superfície, aqui, mais aparentes no átomo, repele os átomos, os elétrons da ligação e os elétrons do outro átomo. Então, elétron com elétron repele. Conforme eu vou adicionando mais ligantes, essa molécula ela vai distribuindo os novos ligantes a fim de ficar o mais afastado possível. Por quê? Porque este par de elétron repele o outro par de elétron e repele a eletrosfera do outro átomo. E assim por diante. Quanto mais ligantes eu vou colocando, a molécula vai se afastando mais ainda. Ou seja, vai acontecendo a repulsão entre os ligantes. Note que eu tento aproximar, eu posso até tentar aproximar uma ligação da outra, mas a molécula ela vai se rearranjando a fim de ficar o mais afastado possível os ligantes da ligação. Eu posso colocar ligação dupla, posso retirar, não tem problema. A geometria da molécula não tem a ver com a ligação ser simples, duplas ou triplas, mas sim com a distribuição em volta do átomo central. Notem que quando a ligação é mais simples, ou seja, por apenas 2 ou 3 átomos, ela vai ficar de forma reta, ou seja, numa linha. Mas quando eu vou adicionando mais átomos, ela vai mudando a estrutura, o que fica difícil de perceber no plano. Com o simulador é muito mais fácil. Lembrem também que às vezes o átomo central apresenta par de elétron que não faz parte das ligações. Então a gente chama de par isolado. Ele está na camada de valência, mas não reage, não interage, com outro átomo. Ele não é evidenciado na geometria da molécula, mas ele repele os elétrons das outras ligações. Cada desenho, ou seja, cada geometria que a molécula vai apresentar, vai ganhar um nome. E esse nome veio da teoria das repulsões dos pares de elétrons da camada de valência, que é um modelo que a química utilizou para representar a geometria em volta do átomo central de acordo com as suas repulsões.
cada átomo tem um par de elétron que vai repelir o outro par de elétron que vai repelir o outro, assim por diante. Então, nós temos várias estruturas. Vamos começar com a linear, que é aquela que está em linha reta. Quando eu tenho ligações simples por 2 ou 3 átomos, que nem a gente viu no simulador. Conforme eu vou aumentando essa quantidade, ou eu vou tendo pares de elétron isolado, o nome vai mudando. Por exemplo, um átomo central e 3 átomos ligantes, nós temos a estrutura trigonal plana. Mas se nessa estrutura que está no plano, o átomo central tiver um par de elétron isolado, ele não é evidenciado, mas ele repele os outros ligantes. Note que agora nós temos a formação de uma pirâmide, né? Então, nós chamamos a estrutura de piramidal. Quando eu tenho dois átomos ligados em torno do átomo central, eu poderia ter a estrutura linear. Mas, nesse caso, ela está angular, porque ela tem par de elétron aqui que não é mostrado no desenho, mas faz parte da estrutura e repele os outros ligantes da ligação. Temos também a estrutura tetraédrica, que é quando eu tenho um átomo central e 4 átomos em volta dele. Temos a estrutura bipirâmide trigonal, que é quando nós temos um átomo central e 5 outros átomos ligantes. E temos a estrutura octaédrica, com um átomo central e outros 6 átomos em volta, de forma a ficar o mais afastado possível um do outro. Resumindo, nós temos essa tabela, que mostra todas as nomenclaturas de todas as geometrias mais utilizadas, ou seja, mais cobradas em concursos, em provas, em vestibulares. Aqui nós temos os números de pares ligantes, os números de pares isolados, o número de nuvens eletrônicas e a geometria da molécula, tanto desenhada quanto o nome. Tá? Então, notem a estrutura linear e linha reta, trigonal plana, né? Então, eu tenho 3 outros átomos em volta do átomo central no plano. Angular, tetraédrica, piramidal, angular. Bipirâmide trigonal, octaédrica e quadrado planar. Então, essas são as estruturas mais conhecidas, mais trabalhadas. Tá? Depois que a gente aprende a distribuição desses elétrons, desses átomos, e formando a geometria da molécula, depois que a gente sabe todos os nomes, a gente pode passar para o próximo passo, que é a polaridade. Quando eu tenho a ligação sendo formada por átomos, nós temos que analisar se esses átomos têm eletronegatividades iguais ou diferentes. Mas o que é eletronegatividade mesmo? É a tendência em atrair elétrons para si. Então, são os átomos que têm a maior ou menor tendência em atrair elétrons. Nessa tabela, nós estamos evidenciando a força que cada átomo tem em atrair elétrons para si. Notem que cada um deles tem um valor. Eu preciso saber esse valor? Não. Conforme a gente aprendeu nas aulas passadas, quando trabalhamos tabela periódica, não precisamos decorar o número, mas precisamos saber quais são os elementos que são mais eletronegativos. Então, a gente sempre usa como macete essa linha crescente de eletronegatividade, von Clebesky, pH. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses são os elementos mais eletronegativos. Sempre que eu tiver uma molécula, eu vou analisar os ligantes da ligação. Notem que nessa primeira molécula eu tenho uma ligação entre 2 átomos de cloro, Cl2. Cloro ligado a cloro. Os 2 átomos são extremamente iguais, ou seja, eles têm a mesma força. Quando eles começam a brigar por esse par de elétron, o cloro da esquerda puxa os elétrons para mais próximo dele, mas do outro lado tem um outro cloro puxando com a mesma força. Então, notem que a nuvem eletrônica ela permanece igual, bem redondinha, dos 2 lados. Ou seja, dizemos que não existe um momento dipolar. O que seria esse momento dipolar? Uma polaridade ocasionada
na nuvem eletrônica. Como não ocasiona uma polaridade, ou seja, não tem uma força maior para um átomo ou para o outro, a molécula é apolar, não criou polos. Agora, se essa ligação é feita por átomos diferentes, nós temos uma força de um lado e outra força do outro. O átomo que é mais forte atrai a nuvem eletrônica para mais próximo dele, ficando mais densa, ou seja, criando um momento dipolar. O outro átomo perde parte da sua nuvem eletrônica. Então, nós temos um momento dipolar negativo, porque tem mais elétrons para esse lado, e um momento dipolar positivo, porque tem menos elétrons para esse lado. Então, a molécula polarizou, ou chamamos ela de polar. Voltando para um simulador, e agora um simulador diferente, podemos brincar com a polaridade das moléculas. Então, aqui nós temos dois átomos, A e B, estando ligados. O átomo A não tem eletronegatividade, é bem baixa, e o átomo B também. Conforme a gente vai colocando eletronegatividade, vemos que tem uma força maior puxando para o lado do A, porque ele tem uma eletronegatividade maior. Se eu aumentar a eletronegatividade do átomo B, a diferença entre eles vai diminuindo. Tá? Agora, se eu deixar ele mais eletronegativo, a polaridade, ou seja, o momento dipolar, está mais para o B. Quando a molécula é formada apenas por dois átomos, isso é bem fácil de observar. Agora, quando as moléculas são maiores, nós temos que nos preocupar também com a geometria da molécula. Por exemplo, se a molécula for linear, se ela estiver em linha reta, o que nós temos aqui? Três átomos, A repartindo elétrons com B e B com C, ou seja, compartilhando, mas ambos querendo atrair para mais próximo de si. Então, está evidenciando aqui pelo momento dipolar. O A é mais eletronegativo do que o B, então ele puxa para mais próximo dele. O átomo C é mais eletronegativo do que o B, puxa para mais próximo a ele. Quando está em linha reta e A tem a mesma força de C, o momento dipolar, ou seja, a força que está puxando para o átomo A, anula a força que está puxando para o átomo C. Vocês aprenderam um pouquinho sobre forças resultantes lá na física, né? Então, quando eu tenho forças iguais puxando para lados opostos, elas se anulam. Mas se a gente brincar com a geometria da molécula, e a molécula não for mais linear, A está puxando nessa orientação e C está puxando nessa orientação. Então, eu tenho um momento dipolar mais negativo nesse lado. Então, a gente teve essa formação dessa flecha aqui, que indica o dipolo molecular. Ou seja, essa molécula acabou de se tornar polar. Quando ela estava assim, não tinha. Então, apolar, sem polos. Agora aqui tem polos. Então, não basta apenas eu olhar ligação por ligação. Eu tenho que olhar as ligações, mas também a geometria da molécula para entender se a molécula é polar ou apolar. A gente pode aqui brincar com todas as polaridades, né? A gente pode deixar o elemento A e o elemento B com uma eletronegatividade muito baixa, então o momento dipolar está todo aqui para o C, ou seja, a molécula é polar, e a parte negativa da molécula está aqui, ou seja, a nuvem eletrônica é maior nessa região e menor nessa. Podemos deixar a eletronegatividade de B também grande, B e C, mas vai estar mais para o lado do B, porque ele é muito mais forte do que o A. Podemos deixar todas elas iguais, ou seja, todas elas baixas. Mas aí não tem deformidade na molécula, ela não polariza, não tem um momento dipolar molecular, ou seja, a molécula é, muito bem, apolar. Se a gente criar um campo, a gente vai evidenciar isso aí, Um campo elétrico, nós temos um lado positivo e um lado negativo. Se a molécula é apolar, ela não tem regiões mais positivas e nem negativas. Agora, se eu deixo uma região mais
positivo ou mais negativo, ou seja, se eu crio polos, vamos criar um polo, ó. O momento dipolar é maior aqui, ou seja, esse elemento é mais eletronegativo, ele está atraindo para mais próximo dele a nuvem eletrônica. Aqui nós temos um polo negativo e aqui nós temos um polo positivo. Quando a gente colocar o campo elétrico aqui, nós vamos ver que a região negativa vai ser atraída pela placa positiva. Olha lá, a molécula rotacionou. Se eu retirar, né? Então, vamos mudar aqui agora. Vamos deixar o A com uma eletronegatividade baixa, o B com uma eletronegatividade alta e o C com uma eletronegatividade baixa. Notem que os momentos dipolares estão vindo para o B. O B é a parte mais eletronegativa, ou seja, a parte que tem a maior tendência em atrair elétrons. Aqui, no caso, ele está um pouco impedido de evidenciar, mas se eu colocar um campo, ó, ele vai rotacionar bem devagarinho, de forma com que essa parte negativa tenha uma atração pela placa positiva. Só que notem que aqui nós temos uma geometria linear. Se eu brincar um pouquinho com essa geometria, ó, eu vou evidenciar, vou dar espaço para que essa nuvem se desloque. Eu vou dar espaço para criar esse momento dipolar. E aí ele é bem atraído pela parte positiva. Tá? Então, se cada molécula tem a sua polaridade, ou polar ou apolar, depois que a gente aprende isso, a gente entende um pouquinho dessas situações do cotidiano, né? Por que o detergente vai ao psicólogo, né? Porque ele é bipolar. O detergente é uma molécula que tem uma região de cabeça e cauda. A região de cabeça é uma região polar, porque ela tem cargas negativas bem aparentes e interage com outras moléculas polares. A parte da cauda é uma parte apolar, onde não tem diferença de polaridade. E ela interage com outras que também são apolares. Então, no videozinho que a gente assiste, notem que nós temos aqui a água e o orégano. Quando a gente coloca a mão lá, nada acontece. O orégano, ele está começando a umidificar, né? Ele ainda não está totalmente úmido, então ele está na superfície e nada acontece. Mas nos vídeos que a gente vê, acontece. Por quê? Porque ao passar um pouquinho de detergente no dedo, o detergente vai interagir com as substâncias que estão ali. Vai afastar as substâncias que são apolares e atrair as substâncias polares no primeiro momento. Então, ele vai interagir com a água, mas com o orégano não. Então, ele afasta o orégano. A gente já viu vários vídeos mostrando, né, para N exemplos, né, até pela importância de lavar a mão, mas nenhum explicando a química, não é mesmo? Então, é isso. Por hoje, é só.